Vamos conversar hoje um pouco sobre a questão de jornada de trabalho. Já abordamos esse tema aqui em outras oportunidades, mas acreditamos que é sempre importante estar lembrando ou relembrando aos trabalhadores, especialmente os do comércio, como também os empregadores, os lojistas, os patrões de forma geral. A Constituição estabelece, igualmente a nossa Convenção Coletiva de Trabalho, que a jornada de trabalho não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Isso não significa dizer que a empresa tem que abrir 8 horas, fechar de meio-dia, abrir às 14, fechar às 18. No sábado, aquelas que funcionam de 8 a meio-dia. Não. O que a empresa é obrigada é respeitar as 8 horas diárias, de segunda a sexta principalmente, e as 44 semanais. Vamos dar um exemplo aqui sobre funcionamento da empresa. Jornada de trabalho é uma coisa, funcionamento, horário de abertura da empresa é outro, totalmente diferente. A empresa abre, por exemplo, às 7 horas da manhã e vai até às 18 horas. No sábado ela abre às 7 e vai até às 13. Pode? Pode sim. O empregado que ingressou, que iniciou sua jornada às 7 horas da manhã, ele tem que ter as 2 horas de intervalo para refeição e repouso e deve sair às 17 horas. Outro empregado entra às 8 e sai às 18, igualmente também com 2 horas de intervalo para refeição e repouso. Caso em determinado dia a empresa não possa garantir as 2 horas de intervalo, ela pode conceder até 1 hora, obrigando-se a pagar a refeição para este empregado. Nos sábados, a empresa tem que fechar ao meio-dia? Não. Ela pode ir até às 13, ela pode ir às 14 horas, dependendo da necessidade de funcionamento desta empresa. O que ela não pode é exigir que aquele empregado que já trabalhou até a sexta-feira 40 horas, que no sábado ele trabalhe 6, 7 horas. Não. No sábado, este empregado que já trabalhou até a sexta-feira 40 horas, ele só está obrigado a trabalhar mais 4 horas para fechar, assim, a jornada constitucional e convencional de 44 horas. A empresa, repito, pode ir de 8 às 13, às 14? Pode. Um empregado entra às 7, sai às 11 horas. Outro entrou às 8, saiu ao meio-dia. Outro às 9, sai às 13 e assim por diante. O que não pode, efetivamente, é o empregado trabalhar mais de 44 horas por semana e 8 horas diárias. Milton, em relação às horas extras? As horas extras, já diz a própria terminologia, é um trabalho extraordinário que foge do controle de empregador e de empregado. Vamos dar um exemplo bem comum. O empregado da construção civil, o horário dele geralmente é de 7 às 17 horas. E acontece que às 17 horas ele tem ali uma quantidade de cimento, de concreto, e precisa obrigatoriamente aquele material ser aproveitado naquele dia, porque se deixar para o dia seguinte, ele vai endurecer e vai perder. Então, o empregado, nesse caso, é obrigado, sim, a concluir essa tarefa, sob a condição de receber a hora extra, sim. Por que nós dissemos isso? Porque a hora extra deve ser algo esporádico, extraordinário e não habitual, né? Não é todo dia que, obrigatoriamente, se faz necessário que o empregado fique além do seu horário. Quando ficar, ele deve ser remunerado no mínimo com 70% de adicional das horas extras, e também é importante lembrar que aquele empregado que é estudante, ele não pode ter a sua jornada de trabalho prorrogada para além das 18 horas. Milton, e aquelas oportunidades em que o comércio abre no feriado e no domingo? Olha, as empresas
tanto as do centro da cidade quanto as da periferia, como a gente costuma dizer, dos bairros, as estabelecidas também nos centros de compras, essas têm a garantia legal de funcionar, exceto 4 feriados, mas os centros de compra funcionarem em todos os feriados. No caso das empresas do comércio de rua e de bairro, tem algumas restrições. Podem funcionar ao domingo, sim, por exemplo, esse domingo agora, véspera do Dia das Crianças, já que na segunda é fechado, as empresas poderão funcionar, mas desde que respeite a convenção coletiva. Uma das exigências é enviar na segunda-feira, né? Hoje, já quinta-feira, não é mais possível a empresa enviar comunicado informando que vai abrir no próximo domingo, pagar um mínimo de R$ 35,00 a cada empregado, conceder aos empregados, obviamente, que vão trabalhar o vale transporte e a folga, diferente da folga do feriado, que é concedida em 30 dias após o dia trabalhado, o feriado, o domingo esta folga deve ser concedida anteriormente, de segunda a sexta-feira. Por exemplo, até o presente, apenas 8 empresas comunicaram que irão funcionar no próximo domingo, empresas aqui do comércio central. Obviamente, somente essas 8 empresas estão habilitadas, estão com a garantia de exigir que seus empregados compareçam no próximo domingo. Para tanto, o sindicato já requereu fiscalização junto ao Ministério do Trabalho, tanto para o domingo quanto para a segunda-feira, aonde só quem vai poder funcionar é as empresas estabelecidas nos centros de compras.